Ora, quando a gente tá começando e tá no improviso, vocês estão fora. Eu quero começar este vídeo dessa maneira. Ser autônomo sempre é motivo de sucesso. Ser autônomo é garantia de ter sucesso. Fica nesse vídeo improvisado aqui. É meu vídeo número um. Já é o meu teste. Mas se ficar bom, né? Eu posto esse vídeo mesmo. Seja bem-vindo, eu sou o Bruno, sou o pai do Gabriel e este é o Real e um Autônomo. Então eu vou te dizer assim, a minha experiência, tá? Se você tá passando por uns apertos na vida de uma vida de quem é um autônomo, ou você ainda é um CLT e tá pensando em fazer uma transição de carreira, esse vídeo é pra ti, tá? Deixa eu te dizer uma experiência que eu tive. Eu comecei a trabalhar mesmo, de verdade mesmo, a criar um pouco mais de vergonha na cara, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de coragem. Eu sempre fui tímido e sempre fui receioso de começar a viver e ganhar meu dinheiro. Então eu comecei a trabalhar mesmo com 19 anos e meu primeiro emprego como um autônomo, sem ser carteira assinada, foi ser um garçom. Um garçom de uma lanchonete próximo aqui de onde eu moro. Eu sou do João Pessoa. E eu fiquei nessa lanchonete por 9 meses. E, no sexto mês, o dono do estabelecimento começou a atrasar o meu salário. Eu ganhava na época coisa de R$ 600, 600 e algumas coisas. Era 2011, 2012, por aí. 2012, eu tinha 19 anos. E o cara já estava começando a atrasar o meu salário. Isso estava começando a ficar um pouco chato para mim. Eu estava começando, eu não era assim aparentemente uma pessoa que realmente se levava muito a sério. E eu sofria bullying no trabalho, o pessoal tirava sarro da minha cara. E eu tenho uma experiência, eu conto uma coisa que foi um dos meus piores erros na minha vida. Foi ter que abandonar a minha vida com Deus. Eu vivia uma vida de ninguém, sabe? Eu era humilhado, eu era constrangido, eu aparentemente eu não tinha um perfil, um estereótipo, sabe, um padrão brasileiro, social, que as pessoas pudessem chegar junto e ser aquele cara, aquela pessoa, sabe, popular, legal, não, eu era um nerd. Eu tô melhorzinho agora, mas eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje, sabe? E eu tinha feito a maior burrada da minha vida de, de viver uma vida sem Deus, sabe? E, e eu fui coroinha, um, um acólito de altar. Eu sempre fui católico, mas só comecei realmente a viver a minha fé de 4 anos para cá. Foi quando meu filho nasceu. Foi quando eu decidi realmente abraçar a fé de verdade, conhecer a minha fé, saber como é que funciona. Ler a Bíblia eu não lia direito, sabe? O terço, deixa eu ver se estou com o texto aqui pertinho. Um texto aqui. Eu tinha um texto bem aqui na minha frente, eu não vi, sabe? Eu não rezava. Então eu tive essa ignorância, esse maior erro da minha vida. No local do meu trabalho, passando por chateações, humilhações, piadinhas dos colegas de trabalho, e eu vivia assim, uma vida de ninguém. Então, quando a gente está nesse meio, eu não vivia, meu trabalho não era de carteira assinada. Eu estava trabalhando para os outros, ganhando um dinheiro, estava atrasado, era um autônomo sem saber que era um autônomo e estava um cocô. E, e daí eu passei por uma outra experiência de que uma mulher me acusou de roubo. Olha só, cara. Então, assim, se eu não tivesse prestado atenção no marido dela, e como ele estava, o cara estava embriagado. Dessa pizzaria, eu fui pra. Pouco tempo depois, eu fui pra um barzinho, sabe? Uns barzinhos michuruca. Pra continuar vivendo nessa vida miserável. De garçom, que eu abro a boca pra. Eu abri a boca pra dizer, nunca mais eu volto pra essa vida.
Só que é, eu tô com uma entrevista. Eu estou esperando marcar uma entrevista de via para quê? Para garçom. Mesmo já trabalhando com barbearia, vendendo doce, mas quando o negócio aperta, sabe? O financeiro aperta, a gente vai buscando outros meios legais, bacanas, para dar aquela acalmada financeira, sabe? Não sei se vai dar certo. Se não der, paciência. É continuar fazendo o que eu estou fazendo. Enfim, mas eu abri a boca e dizia: não quero mais essa vida de garçom, tá humilhante, tá uma porcaria e vou mudar de vida. Então depois aí acabei virando um CLT e daí já é um outro vídeo. Mas enfim, eu vou te dar como exemplo, sabe, as minhas experiências e o que eu fiz. Hoje, se eu tivesse que começar nessa vida, começar a minha carreira, eu buscaria não ter não fazer essa burrada. Eu fortaleceria a minha amizade com Jesus, sabe? É, se tá bom, se tá ruim, sabe? Não interessa. Mas é fortalecer essa minha amizade com Jesus. Meu filho, ele está criando o hábito, ele tem 4 aninhos, mas ele já está criando o hábito de pegar o celular da mãe dele e fazer uma videochamada para mim, só para me ver. Não precisa ser, sabe, aquele momento de oração, aquele não sei o que do espírito, blá blá blá, mas vai para um cantinho do seu trabalho, ou vai para um cantinho do seu quarto, vai para um cantinho, vai para algum cantinho, sabe, só você sozinho, sabe? E, e você conversa do jeito que tá aqui, do jeito que estamos fazendo aqui agora, sabe? Como é que é na sua vida? Como é que está sendo esse começo de vida, esse começo de carreira para você? Comenta aqui nos comentários, sabe? Eu vou amar conhecer as histórias, eu vou responder todinhas, tá? E se eu tivesse que começar de novo, eu buscaria esse tipo de coisa para fortalecer a minha fé, para fortalecer a minha mente, porque eu fui muito vitimista. Eu me vitimizava muito. Eu permitia que as outras pessoas zombassem de mim, fizessem de mim de chacota. Passei por situações de aperto financeiro. Por mais que o dono fosse uma pessoa maravilhosa, sabe? Mas ele estava com problemas financeiros terríveis. Ele estava com dificuldade de me pagar. Você ficaria 3 meses trabalhando para uma pessoa assim, sabe? E, e passando por humilhações, vexames? Eu acredito que não. Eu fiquei ainda uns 3 meses ainda com ele. E passando por muita chateação. Eu tive que chegar para ele e dizer assim: Fulano, não tá dando para mim, eu tô ficando mal. Eu já tava começando a ficar com depressão. Eu já tinha depressão, sem eu saber que estava com depressão. Mas eu já estava com depressão. Eu já vivia com isso desde a minha adolescência, desde o começo da minha adolescência, lá pelos 12, 13, 14. Mas sempre fui um menino deprimido. E sem saber que era depressão. Só vim saber 2 anos depois. Depressão. O laudo, sabe? Mas você ficaria no local de trabalho, sabe? Onde você estava passando por essas situações. Talvez você esteja passando por esse tipo de coisa. E você não sabe o que fazer. Eu estou aqui para isso. Para te dar, sabe o quê? Uma luz. Eu improvisei aqui, gente, sabe? Eu notei que no meu vídeo passado, o fundo aqui, esse meu simples cenário, tava escuro. Pô, mano, precisa de luz. Ainda tá muito simples, ainda tá muito no começo, então assim, a gente vai fazendo o que a gente faz o que pode e com o que tem, sabe? E eu acredito muito nesse projeto aqui. E, e a real que eu quero passar aqui é para ajudar pessoas que nem eu, sabe? Assim, que passaram por esses apertos e estão chorando. Então, pô, meu Deus do céu, me dá uma luz, me ajuda. E eu quero ajudar esse tipo de pessoas. Eu quero ajudar você. Você eu quero ajudar. Então, se você tiver, sabe, nesse perfil. Eita, sou eu. Você comenta.
esta pessoa sou eu, Bruno. Esta pessoa sou eu. Então, assim, essa vida de autônomo nem sempre é garantia de sucesso. O que é ter garantia de sucesso? Nem mesmo se eu fosse um CLT. A garantia de sucesso, para mim, na minha opinião, é ter uma constância na vida de fé, na vida de oração. É ter uma vida de oração, sabe? Tá com a Bíblia, tá com o texto, se você é católico, e se você não tem o hábito de rezar o texto e é católico, sabe? Começa a ter, é bom. Isso aqui salvou a minha vida. Eu tinha depressão até 2021. Eu tinha hábitos horríveis, negativos. Se eu for contar aqui, talvez o YouTube vai me derrubar, sabe? Mas isso aqui me salvou minha vida com o Santo Rosário. Acordar às 4 horas da manhã para rezar o Rosário, sabe? E um recém-nascido, mulher dando no meu lombo, eu passando por apertos financeiros, isso aqui foi minha salvação. E livros como este, sabe? Você começou na sua carreira, você tem pouco entendimento, você tem pouco conhecimento, você não sabe muito bem como administrar, gerenciar o seu dinheiro. Você vai acabar endividando, se não já está endividado, sabe? Livro sobre finança. Esse livro aqui, ele me abriu muito a mente de ser empreendedor. Eu posso até não ser aqueles empreendedores, posso até não ter aquela inteligência, mas já abriu a mente. Poxa, que legal. Para quem tem interesse em investir em imóveis, sabe? É, dá, dá muito conhecimento. Tem gente que critica o livro, tem gente que elogia, então tem gente para tudo que é opinião, sabe? Mas eu, na minha opinião, é, eu, eu indico, sabe? Porque logo no comecinho do livro, eu até sublinhei. O menino estava querendo aprender a ganhar dinheiro e foi pedir para o pai do amigo. E o cara foi fazer um teste com os dois, sabe? E para aquele menino, ele não estava aprendendo a ganhar dinheiro. Ele estava sendo tapeado pelo pai do amigo. E ele foi reclamar, foi tirar satisfações com o pai do amigo. Você não está me ensinando. E ele disse: eu estou ensinando a você ganhar dinheiro. Só que eu ensino de uma forma diferente. Eu não ensino como as outras pessoas ensinam. Eu ensino de uma forma diferente. E como é que você está me ensinando? E daí ele fala: você pediu uma oportunidade. É essa a oportunidade. Eu até escrevi aqui, ó. Você tem a oportunidade que pediu. Ó, você está conseguindo ver? Isso para mim, quando eu li isso aqui, você tem a oportunidade que pediu. Se eu tivesse lido isso aqui, quando eu tinha 19 anos, se eu tivesse com um livro desse, quando eu tinha 19 anos, e se eu tivesse também com isso aqui, quando eu tinha 19 anos, que hoje eu estou com 32, eu teria enfrentado, eu teria, sabe, matado no peito, eu teria dado cada murro, não nas pessoas, né? Mas eu teria, sabe, vencido muitos desafios que surgiram. E eu teria a inteligência necessária para aquela situação para eu vencer, para eu sair vitorioso. Então, garantia de sucesso para um autônomo, nem sempre nós vamos ter. Nem sempre. Mas a garantia de sucesso que eu sei que eu vou ter, sabe? É se eu estiver amarrado aqui na oração. Se eu tiver Jesus Cristo, sabe? Que para mim, se você é ateu e não acredita, tá tudo bem. Mas para mim, se eu tiver ele como sócio, se eu tiver Deus como sócio dos meus projetos financeiros, dos meus projetos de vida, eu já vou estar ganhando. Eu já vou ter ganhado. Então, assim, gente, muito obrigado, tá? O que você achou? Ficou legal? Te garanto que esse vídeo teste que eu estava fazendo deu certo. Eu não precisei regravar e regravar e regravar e regravar e regravar. Eu gostei, até eu gostei. Então vou postar do jeito que tá, sem edição e sem nada, tá? De onde você fala? Eu sou de uma pessoa. Muito obrigado por você ter assistido. Até o próximo vídeo. E tomara que tenha sido muito útil. Valeu!